Você analisou, ou seja, você criou um orçamento, analisou e viu onde está o problema. Então você tem uma crise financeira, certo? Pode ser um problema no orçamento, ou seja, você está gastando mais do que está ganhando? Pode. Na maioria das vezes, é um problema relacionado a dívidas externas. Né? Você até consegue, como que eu posso dizer? Você até consegue manter os seus gastos menos dos seus ganhos, mas você tem uma dívida externa que você não consegue pagar. E isso está virando uma bola de neve e vai comprometer toda a sua saúde aí financeira, o seu patrimônio. Então você já analisou e descobriu onde está o problema. A partir de que você montou o seu orçamento e analisou, olha, então agora eu vi onde está o problema e eu preciso controlá-lo. Né? Então seja no seu orçamento ou seja nessa dívida que está sempre aumentando, você vai buscar um meio de controlar. E qual que é normalmente o meio que se controla esse tipo de circunstância, né? Você vai ter que aumentar a sua receita e diminuir as suas despesas. Por quê? Para fazer sobrar mais dinheiro todos os meses e automaticamente você conseguir pagar essas suas dívidas externas, ou se a sua crise financeira é por algum problema no seu orçamento, você está gastando mais do que ganha, o aumento de despesa ele vai corrigir esse problema e também automaticamente o corte de gastos desnecessários, é claro, também vai corrigir esse problema. Então é uma via de mão dupla, né? Você aumenta a receita e corta gastos para fazer sobrar ainda mais. Então, como é que eu faço para aumentar receitas? Você pode fazer um trabalho extra, você pode fazer alguma coisa que você tenha porventura habilidade, nunca explorou financeiramente, certo? E tem que sempre pensar o seguinte, se você está passando por um problema financeiro agora, você precisa tomar uma atitude agora. Existe uma frase até da Segunda Guerra Mundial em que os generais diziam que a geração que passa pela guerra ela precisa pagar pela guerra. Não se pode jogar o problema para frente, né? E eu falo em questão financeira, em questão cultural, né? Em questão de punição, pelas questões que aconteceram na guerra. E eu estou citando esse exemplo em que sentido? Se você está com um problema de crise financeira, você precisa corrigir isso agora, assumir a responsabilidade. Então, eu vou fazer Uber, um exemplo, vou fazer Uber à noite, eu trabalho das 8 às 18 e à noite eu vou fazer Uber para poder quitar as minhas dívidas. Você vai fazer Uber o resto da sua vida? Não, mas você vai fazer até quitar suas dívidas. Você vai fazer até conseguir ganhar mais, do que gasta. É cansativo trabalhar das 8 às 18 e ainda fazer Uber à noite? Muito cansativo, mas foi você quem criou isso, foi você quem criou a sua crise financeira. Então assuma a responsabilidade para poder arcar com as consequências, né? Agora você teve uma causa, que foi uma irresponsabilidade financeira, e agora você vai ter que bancar. Por outro lado, os gastos. Como você está tendo controle do seu orçamento diário, automaticamente os seus gastos já reduzem. Mas existem coisas que porventura você pode cortar. Por exemplo, o custo da disponibilidade, que eu sempre falo aqui, um exemplo que eu uso é a TV a cabo. Existe uma TV a cabo de 100 canais, que tem os principais que você utiliza, e ele custa R$100 por mês. E existe uma TV a cabo de 300 canais, e ela custa R$200 por mês. E aí você pensa, eu vou assinar de 300 porque tem uns canais lá que eu posso precisar, eu posso querer assistir. Isso é o custo da disponibilidade, certo? Você gastar pensando que um dia você pode, porventura, utilizar. E aí todo esse tempo você vai ficar pagando até um dia, se acontecer, na maioria das vezes não acontece, você vai e utiliza aquele serviço. Então se você só utiliza comumente os 100 canais, assine o de 100 canais. O dia que você precisar, vai ter jeito sim de você assinar aquele de 300 canais sem problema. Mas enquanto isso você economizou R$100 todos os meses até essa necessidade aparecer, certo? Então isso já reduz, entendeu? A pessoa que, por exemplo, já citei alguns exemplos em relação a isso, a pessoa que tem canais, TV a cabo, e ela só assiste filmes. Então ela pode cancelar a TV a cabo dela e assinar um Netflix, por exemplo, que é R$30, a TV a cabo hoje é 130, 150, pelo menos aqui no meu estado. Então você vai economizar pra caramba. E se existir uma necessidade de você assistir um outro canal, alguma coisa, e virar uma coisa comum, aí sim você
pode assinar. Mas enquanto isso você economizou. E se você está numa crise financeira, cada R$1 vale a pena, né? Cada R$1 economizado vale a pena para fugir dessa situação.